vamos falar um pouco a respeito de Power BI e sobre avanço físico. Como calcular avanço físico? Como que eu faço isso dentro do Power BI? Como que eu apresento isso? Como que eu não posso fazer? Quais erros que você não pode cometer? Qual a forma certa de mostrar? A gente vai falar um pouco nesse vídeo hoje, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de Power BI, dados voltados para a área de mineração, engenharia, manutenção principalmente, se inscreve nesse canal, já deixa o like que a gente vai ter muito conteúdo a respeito desse material, beleza? Vamos lá então. Avanço físico, né? O que é avanço físico? Praticamente, avanço físico é o nosso realizado dividido pelo total, certo? De forma bem simples. Vezes 100. O meu total, vamos supor, é 10 tarefas e eu fiz 5, eu tenho 50%. O meu total é 10 e eu fiz 4 tarefas, eu tenho 40%. Então, é algo bem simples. Se eu tenho aqui algumas tarefas, quanto que eu fiz? Eu divido quanto que eu fiz pelo meu total e eu tenho o meu avanço físico. Então, esse é um conceito muito simples de se entender, né? E se aplica para qualquer coisa e várias atividades. Então, manutenção, obras civis, engenharia, projetos, né? E demais atividades que você tiver. Não dá para contabilizar ou para acompanhar o andamento de um projeto, qualquer que seja, sem avanço físico, tá? É impossível. Isso é o básico, eu diria que é o principal indicador, né? E o mais comum a quase todos os projetos, acompanhar avanço físico. O que eu preciso para calcular avanço físico? Um realizado e um total. Aqui eu tenho um banco de dados muito simples, mas é de manutenção, onde tem aqui a AOM, ou a nota de manutenção, o equipamento, o tipo de manutenção, o status, se está concluído em andamento, se está atrasado, o tipo de manutenção, se é preventiva, corretiva ou inspeção, a data programada e a data de realizado. E aqui um campo com a gerência, certo? Eu vou considerar nessa contagem aqui os que têm a data de realizado preenchidas como realizado, certo? Então eu tenho programado e eu realizei. O que acontece? Quantos que eu tenho realizados estão na coluna de realizado. Elias, você poderia utilizar a coluna status, porque aí tem o concluído, em andamento, pendente, etc. Eu não vou usar isso aqui porque a maioria dos bancos de dados de vocês eu sei que não tem essa coluna. Essa coluna geralmente ela é criada depois. O que eu sei que a maioria dos bancos de dados tem é essa coluna de realizado aqui. Quem está com data foi realizado, quem não está, não foi realizado. Então vamos pensar aqui, como que eu calculo o total? Nesse meu caso, são todas as linhas da minha coluna, todas as linhas da minha tabela, desculpa. Então, todas as linhas da minha tabela são o meu total, certo? Ela tem 120 linhas, logo, as minhas 120 linhas vão ser o meu total. Então, o que eu vou criar? Eu vou criar criei uma medida aqui, que calcula o total, vocês podem ver. O nome dela é total de OMs, certo? Total de OMs. O que ela faz? Só conta as colunas, conta as linhas dessa tabela. Contou as linhas da tabela, eu tenho o meu total de tarefas que eu tenho para desenvolver. Se você tiver algum filtro para adicionar, você utiliza o Calculate para você remover alguma coisa desse total, alguma coisa excluída, algum dado excluído. E eu preciso também do meu realizado. Então, criei uma medida para calcular o realizado, que ela faz um Calculate, conta também as linhas da tabela, só que ela remove as linhas que têm a data de realizado igual, né, a branco. Ou seja, eu só quero as linhas que têm a data realizado diferente de brancos, diferente de vazios. Fazendo isso, eu vou saber quantos eu tenho, né? Então, se eu vier aqui em realizado, remover o em branco, o que vai acontecer? Eu vou ter 84 linhas, ou seja, eu tenho 84 realizadas. Então, beleza, eu tenho o meu realizado e tenho o meu total. O que eu faço? Divido um pelo outro. Então, criei uma medida chamada avanço físico que tem o realizado dividido pelo total. Aqui no Power BI é bem simples, porque você só digita barra, tá? Você digita aqui, barra não, você digita chave e ele vai aparecer as medidas que você tem. Então,
realizado dividido pelo total. Pronto. Está criada uma terceira medida que calcula o avanço físico. Vamos ver o que que deu em cada um desses. Eu vou inserir aqui 3 cartões. 1, 2, 3. O que cada medida dessa traz? Vou pegar a medida de total. Vou colocar nesse cartão. Está dando 120. Meu total de linhas, ok? Vou pegar o realizado. 84, como eu mostrei. E agora, um dividido pelo outro, que é o avanço físico. 70%. Então, meu avanço físico é 70%. Muito simples de calcular. Pode ter muitas particularidades, eu sei. Se você tiver muita dúvida, coloca nos comentários aí. Olha, o meu banco de dados é um pouco diferente, eu calculo diferente. Em vez de contar, eu faço soma. Coloca aí a dúvida nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Como que você não pode apresentar avanço físico? Como que eu não recomendo? Quais os erros que as pessoas cometem? Eu já vi gente apresentar assim, né? Utilizar um gráfico de rosca, um gráfico de colunas ou de barras. Ele colocou o gráfico de pizza aqui, ou de rosca, e colocou o valor aqui dentro. Ah, mas está mostrando aí os 70%, isso que eu queria. Cara, não faz sentido isso. Isso aqui é para você comparar valores dentro de uma classe, então não faz sentido colocar isso desse jeito. Não faça isso. Outro jeito é colocar uma barra isolada, sozinha, aqui. Gente, não faz isso, porque tanto o gráfico de pizza ou de rosca, gráfico de barras, é para comparar valores. Comparar valores. Preciso comparar alguma coisa, preciso comparar classes, preciso comparar algo em relação ao tempo ou em relação a algumas classes, aí eu uso rosca, pizza ou barras. Se é um valor único, é um valor atualizado, valor real, como o avanço físico, isso não serve. Qual que é o ideal, tá? Esse visual aqui, que é muito, já vem como padrão e é o que as pessoas mais usam, certo? Ele é o visual do indicador. É muito simples. Você pega ele, joga o avanço físico aqui em valor e ele já vai ficar nessa visão que é muito interessante. Por que que é interessante? Entenda, avanço físico ele vai de 0% até 100%. Então é muito interessante ter a noção do andamento desse avanço físico, do 0 até o 100. Fica muito mais interessante assim. Nesse caso, o que que eu tenho? A barrinha azul se preencheu até os 70% e eu estou vendo aqui essa barra cinza que falta para chegar no 100. Então, isso traz uma visão muito dinâmica, muito interessante e autoexplicativa, que é o mais interessante. Outro método, e o mais comum, o cartão. Mais simples, objetivo, útil, muito utilizado, que eu utilizo muito. Tá? É o segundo que eu mais utilizo. O terceiro eu vou falar agora aqui. Mas vamos lá. O avanço físico é um valor atualizado. É como que está hoje, certo? Como que nós estamos com o projeto hoje? Nada melhor do que um cartão para resumir esses valores. É o mesmo que quanto já foi faturado? Um cartão. Quanto que já foi, quantas tarefas já foram realizadas? Um cartão. Então o cartão é ótimo para isso. Valores únicos, absolutos, resumidos e atualizados. E a forma que eu mais gosto de utilizar, e eu quero que você teste também, ela é um pouquinho mais complexa de se fazer, que é a barra empilhada. Como que funciona a barra empilhada? A gente tem só um detalhezinho para fazer nela aqui. Mas deixa eu arrumar minha câmera aqui para você poder ver melhor essa barra empilhada. Se eu pegar aqui a barra empilhada e jogar o avanço físico no eixo X, o que que vai acontecer? Apareceu aqui os 70%, certo? Você fala, poxa Elias, você falou isso aí do gráfico de barras, não é a mesma coisa? Aqui eu vou ter uma diferençazinha, tá? Eu criei aqui uma medida auxiliar, chamada de avanço restante. O que que ela faz? Ela só faz um cálculo de 1 menos o avanço físico. O avanço físico ele vai de 0 a 1, certo? De 0 a 1 vezes 100. Se eu quiser calcular quanto ainda falta para chegar no 100%, é só fazer 1
menos o que eu já avancei. Então, isso gera o meu avanço restante. Agora, para que eu utilizo isso? Eu vou pegar o avanço restante e vou colocar aqui também no meu gráfico de barras. Olha o que vai acontecer. Junto do eixo X. Então, coloquei junto aqui. Olha o que aconteceu. Mostrou o avanço físico e o avanço restante. Agora, qual é o macete? A gente vai dar uma personalizada aqui para ele dar a sensação de uma barrinha sendo preenchida. Sabe quando você estava jogando no videogame, que tem aquela barrinha que está preenchendo, aquele download que está acontecendo, né? O avanço físico é praticamente isso, algo de 0 a 100%. Então, o que a gente vai fazer aqui para melhorar essa visualização? Vamos inserir rótulo de dados, vem aqui em formatar visual, rótulo de dados, ok? Agora já apareceu aqui o 70%. Vou remover esse 30%, eu não quero que ele apareça. Então, seleciono aqui no rótulo de dados o avanço restante e removo ele. Ok. Agora, o que eu quero que dê ainda a sensação de que algo está sendo preenchido? Eu vou utilizar uma tonalidade para o avanço físico e vou utilizar uma tonalidade bem suave para o avanço restante. Então, como que eu vou fazer? Seleciono aqui em barras, tá? Barras. Seleciono o avanço restante e vou colocar uma cor bem suave para ele. Ó, então, olha que interessante, já está aparecendo aqui que eu estou preenchendo e que isso aqui falta ser preenchido. Não é isso? Vou mudar para uma cor aqui mais interessante, vamos lá. Na verdade, eu vou mudar aqui o avanço físico para um roxo. E vou mudar o avanço restante para um roxo bem clarinho. Vou colocar até uma transparência nele aqui. Ó, então, olha que interessante agora. Tá me dando aquela sensação de barrinha sendo preenchida. E aí você formata, tem que mexer bastante aqui em formatar visual para ficar interessante. No caso, eu vou tentar aumentar essa barra aqui. Então é isso. Você pode utilizar ele também tanto em barra, quanto em coluna, colocar no lado do seu gráfico ou na parte inferior. Acho muito interessante esse visual, recomendo que você utilize, tá? É muito legal ver essa barrinha sendo preenchida. E eu gosto de apresentar assim. O que eu uso mais é cartão e barras, tá? Cartão e barra empilhada. Então, se você quiser utilizar, pode utilizar aí para te ajudar, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser conhecer mais, se aprofundar, sente que você está travado no Power BI, já comprou cursos e não consegue desenvolver produtos, ou talvez o seu banco de dados, onde você trabalha, é muito complexo e você não conseguiu desenvolver algo, eu vou deixar meu número aqui embaixo, entre em contato aí para a gente marcar uma conversa gratuita para saber se eu posso te ajudar, certo? Então, na minha mentoria, eu consigo pegar uma pessoa que está travada no Power BI, que veio do Excel, que fazia suas coisas no Excel, está querendo automatizar para o Power BI seus gráficos, seus indicadores, seu dashboard, construir um dashboard, né, que vai impressionar a sua gerência e tudo. Me chama aí no WhatsApp, a gente marca uma conversa gratuita, sem compromisso, para saber se eu posso te ajudar, beleza? Então, se inscreve no canal, deixe nos comentários algum vídeo que você quer que eu grave a respeito desse conteúdo, a respeito desse material, tá? Um beijo para você, tchau, tchau.